Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Contos de Aruanda. A minha gratidão a todos vocês que compartilharam o vídeo, deram a sua opinião, seu like, minha eterna gratidão. O vídeo de hoje vai contar um pouquinho sobre a Umbanda. Não necessariamente a história da Umbanda, porque todo mundo já deve conhecer ou ouviu falar alguma coisa, mas entender por que a Umbanda surgiu e os principais fundamentos. A Umbanda nasceu no ano de 1908, no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro. Lá existia um médium chamado Zélio Fernandino de Moraes. O Zélio, há um pouco tempo antes de surgir a Umbanda, começou a sentir algumas dores, passar mal, e ninguém sabia explicar o que acontecia. Diz alguns relatos que ele se comportava como animal, outros dizem que ele se comportava como um velho, e ninguém sabia o que acontecia. Ele foi recomendado por um médico amigo da família que era espírita a procurar um centro kardecista em Niterói. E assim, no dia 15 de novembro de 1908, Zélio foi até essa sessão espírita. Chegando lá, no meio do ritual, Zélio incorporou um espírito de um caboclo, um índio que foi depois se identificar como o Caboclo das Sete Encruzilhadas. O que aconteceu? Os mediadores da sessão, acharam aquilo muito estranho e falaram que aquele espírito era um espírito atrasado, ele deveria se retirar. Neste momento, vários médiuns da casa começaram a incorporar espíritos de índios. E aí, o espírito do caboclo se identificou, ele, como Sete Encruzilhadas, e disse que nenhum caminho estaria fechado para ele. Assim, ele iria instituir uma religião nova, onde todos os espíritos que iriam trabalhar pelo bem poderiam trabalhar. E convidou todas aquelas pessoas que estavam presentes a irem no dia 16, na casa de Zélio, onde seria feito às 8 horas da noite o culto de Umbanda. No dia seguinte, chegando lá, dito e feito, às 8 horas, o Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporou e instituiu a Umbanda. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mais uma religião? Para que mais uma religião? A Umbanda tem um propósito diferente das outras religiões, porque ela acolhe todos os espíritos que querem trabalhar pelo bem, independente de quem são. Então, quais são os 3 pilares da Umbanda? Primeiro, os índios brasileiros. Então, a Umbanda tem muito do culto brasileiro dos índios. Todos eles agregam essa cultura de trazer cura através das ervas. A força dos índios brasileiros foi incorporada diretamente por ele. O espírito das Sete Encruzilhadas também havia sido um padre. Então, todo aquele processo do Brasil de escravizar os índios, torturar índios, aconteceu também com este padre e acabou tendo essa compreensão maior do que era o trabalho dos índios. Então, todos os índios da espiritualidade, todos os caboclos, toda aquela força da natureza foi incorporado na Umbanda através dele. Logo em seguida, o segundo princípio, o segundo pilar dessa Umbanda, seriam os velhos, os negros africanos, que através dessa força de vontade que eles tinham em viver, em lutar pela sua liberdade, traziam consigo. Então a Umbanda também incorporou todo o culto africano, da onde muita parte do ritual hoje em dia é essa base africana. E por fim, para não deixar as pessoas assustadas com esse ritual novo, a Umbanda incorporou o sincretismo da Igreja Católica. Então, muitas imagens de santo foram agregadas ao culto de Umbanda. Até hoje ainda existem essas imagens para poder, aproximar as pessoas que não conhecem o culto e não se assustarem com aquela história, a forma de viver a Umbanda. Tem um vídeo sobre sincretismo, você pode assistir aqui no nosso canal, uma opinião diferente sobre o sincretismo, mas o sincretismo ele também é um pilar da Umbanda, até porque os negros também usavam do sincretismo para cultuar os orixás. O primeiro princípio da Umbanda é caridade e amor. Então, a gente costuma dizer que a religião do amor é a Umbanda. Não existe Umbanda que cobra pelos seus trabalhos. Não existe Umbanda que vai forçar você a fazer alguma coisa ou te obrigar a alguma coisa. A Umbanda ela trabalha com a liberdade, o amor e caridade. Se em algum lugar que você foi cobrado, você está sendo obrigado a fazer alguma coisa, a matar animais, isso não é Umbanda. A Umbanda de verdade não cobra, ela é somente caridade. Caridade e amor. Então, hoje em dia, a gente se pergunta, nossa, mas tem tantos tipos de terreiros de Umbanda?
Para a gente entender, o primeiro terreiro de Umbanda, instituído no Rio de Janeiro, ele se chama Tenda Nossa Senhora da Piedade. Ele não tinha atabaque, era somente os cantos batendo palminha, onde as entidades chegavam, faziam seu trabalho, não havia fumo, não havia bebida, muito próximo do kardecismo, que é onde a linha começou a surgir. Então, hoje em dia, nós temos diversos tipos de Umbanda. E você vai se perguntar, mas por que existem tantos tipos de Umbanda? Porque todos os espíritos precisam trabalhar. E eles começaram a procurar lugares para trabalhar de acordo com a necessidade deles. Então, não existe uma Umbanda certa ou uma Umbanda errada. A gente tem Umbandas que se aproximam muito mais do kardecismo, temos umas que se aproximam muito mais do culto africano, temos Umbanda esotérica, que envolve astrologia, temos a Umbanda raiz, que é aquela que mistura um pouco da magia africana com a origem da Umbanda, e diversos tipos de terreiros, cada um com um propósito na espiritualidade, porque a Umbanda trabalha com caridade. Então, o princípio todo é através da caridade. Não importa como é esse terreiro, desde que ele faça o bem e não faça mal a ninguém, não cobre pelos trabalhos, é Umbanda, independente do ritual. Hoje em dia não existe um padrão para Umbanda. Então, alguns procedimentos são clássicos, né? Por exemplo, o trabalho de abertura, defumação, encerramento, os pontos cantados, risco, isso faz parte de todas as Umbandas. Mas a forma de cultuar, de criar o ritual, depende muito do zelador da casa, do sacerdote que vai fazer o culto. Então isso depende do guia da casa também. Todos esses assuntos a gente vai abordar mais pra frente, falando detalhes da Umbanda, né? A qual eu sou tão apaixonada, a qual eu faço parte. E aí eu conto pra vocês mais detalhes. Se tiver dúvida, manda que a gente tira. Outra coisa muito importante que nós devemos saber. Como não existe um padrão, determinadas linhas também não trabalham em todas as Umbandas. Então aqui em São Paulo a gente tem muito culto à linha dos baianos. Em outros lugares a gente não tem esse culto. Em algumas casas você cultua um determinado orixá, outra casa não cultua determinado orixá. Em algumas casas não tem o atabaque, outras têm o atabaque. Como eu disse, vai muito da necessidade dos espíritos. Todo espírito que quer trabalhar para o bem é convidado a ir para a Umbanda. Então não existe certo ou errado. O que existe é a necessidade espiritual. Então quando você olhar para uma casa de Umbanda, nossa, essa é diferente daquela que eu frequentei tal horário, ou tal dia, é justamente porque a necessidade espiritual é outra. E assim eu encerro o vídeo sobre por que surgiu a Umbanda. A Umbanda surgiu justamente para trazer a oportunidade de todos os espíritos evoluírem através da caridade. Então, todos os espíritos que querem fazer o bem têm abertura na Umbanda. Eu convido você a continuar essa saga comigo, desvendando aí outros mistérios da Umbanda. Agradeço mais uma vez a todos vocês que se inscreveram no canal, assistiram o vídeo, deram seu like e aguardo vocês no próximo vídeo. Até breve!